Estamos estudando com base no livro do Martin Lloyd Jones, que eu vou mostrar mais perto ao final. E hoje a nossa aula 10. O tema da nossa aula é a glória de Deus revelada. E para a gente aprender um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você abrisse nesse texto ou acompanhasse a leitura na projeção. Todos estão conseguindo enxergar? Mais ou menos? Então abra em Êxodo 33, por favor, 18 a 23. Deixa eu ver aqui quem eu posso pedir. Deixa eu pedir para o Paulo ler nesse texto bíblico para nós, com a voz dele possante. Êxodo 33, 18 a 23. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a entendermos a importância, o significado de buscarmos a tua glória e como isso deve mudar, Senhor, a maneira em que exercemos a vida de oração, de leitura da tua palavra, de dedicação em buscar a tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, nesse assunto, esclareça, Senhor, as nossas dúvidas, ilumina os nossos corações para que, ao sairmos aqui, a tua palavra possa habitar ricamente em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, eu vou passar, eu tentei preparar um material sobre 2 capítulos do livro, mas hoje nós vamos trabalhar apenas um, sobre a glória de Deus revelada. Eu vou falar um pouco sobre essa passagem, que é uma passagem sobre Moisés, quando Moisés estava no alto monte, ele pede para ver a glória de Deus, e vou tentar fazer o link, a conexão entre essa passagem de Moisés e o assunto que nós temos estudado, que é avivamento. Já quero deixar bem claro para aqueles que estão vindo pela primeira vez na aula, ou para quem já está acostumado, que aqui a gente não tem muita formalidade não. Se você tiver alguma dúvida, levante a mão e a gente tira as dúvidas ao longo do estudo, beleza? Eu quero ter a convicção de que você está me acompanhando. E se você não tiver alguma dúvida, me faça saber, tá bom? A gente tira algumas dúvidas, não teremos um momento separado para perguntas e respostas. Isso vai acontecer ao longo da aula e eu quero ter de você a certeza de que você está acompanhando e estamos juntos. Até aqui tudo bem? Caminhando então. O primeiro ponto a respeito dessa passagem é o pedido de Moisés. Esse é um pedido bastante singular, porque pode parecer um pedido muito ousado. Afinal, ver a glória de Deus, a plena glória de Deus e a face de Deus, é um pedido bastante significativo. E a gente vai dar uma olhada nesse pedido de Moisés, o que ele está pedindo, o que isso significa, para nós entendermos o que queremos dizer com o avivamento. Primeiro, qual que é o pedido dele? Ver e conhecer a glória de Deus. A pergunta que eu faço a você: esse é um pedido ilegítimo? É um pedido ilícito, errado? O que você acha? Alguém pedir para ver e conhecer a glória de Deus. O que vocês acham? Hã? Você acha ousado, Aline? Ok. Gente, o outro microfone, se estiver pronto, traz para cá, vai facilitar bastante para mim. Beleza. Ele, de alguma forma, é ousado sim. Porque quando a gente pede para conhecer e ver a glória de Deus, nós estamos pedindo para conhecer a Deus como Ele é, o ser dele. É mais ou menos assim,
conhecer quem é Deus na sua plenitude. Então, é um pedido bastante ousado. Mas esse pedido, ele tem algumas questões que a gente vai entender. Primeiro, é claro, conhecer a glória de Deus é uma coisa impossível para nós. Toda a glória. Por quê? Há uma diferença muito significativa entre Deus e nós. Pode parecer óbvio, mas é. Primeiro, Deus ele é infinito, ele não tem fim. A sabedoria dele é ilimitada, o poder dele também não tem limites. Então, a questão, quando a gente pede para conhecer a glória de Deus, na verdade é muito mais do que eu e você podemos realmente ver e conhecer. Nem toda a eternidade. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu não vou adiantar a instigação, mas eu vou chegar, como é que vai ser na eternidade. Mas o princípio é, conhecer toda a glória de Deus, eu e você nunca vamos conhecer. Ele é infinito, nós somos finitos. Mas o que Moisés nos mostra é que é possível nós pensarmos nessa caminhada cristã como se fosse uma escada. A gente não vai contemplar Deus na sua inteireza, todo. Mas a pergunta, em qual estágio do conhecimento de Deus eu e você estamos? Ou em outras palavras, quanto eu e você conhecemos de fato de Deus? Não de ouvir falar, não do que a nossa cultura diz, mas de conhecê-lo como ele foi revelado. Em que estágio eu e você estamos? Moisés, vamos combinar, né? Ele estava num estágio ou numa posição um tanto privilegiada. Como é que Deus falava com Moisés? O próprio Deus disse como ele falava com Moisés. Vocês se lembram? Como? Deus falou o seguinte, olha, quando eu quero falar a um profeta, tivemos muitos profetas, Abraão, Elias, Eliseu. Como é que Deus falava com os profetas? Sonhos, visões, a sua palavra. Mas quando ele falava com Moisés, de que maneira ele falava? Ele disse face a face. Moisés, ele tinha um status ou uma condição diante de Deus, porque ele conhecia profundamente o Senhor. Mas mesmo Moisés, quando ele pede para ver toda a glória de Deus, Deus fala, você não pode, é impossível. Porque não há homem que veja minha face e continue a viver, porque ele não pode suportar a minha glória, o meu conhecimento, quem eu sou. Mas a pergunta é, em que estágio eu e você estamos nesse conhecer a Deus? Sim, Paula. O microfone, cadê? Por favor. Pifou? Eu mesmo passo aqui, pode ser? Pastor, como conciliar Deus falar face a face com Moisés e depois falar que ele veria ele pelas costas? Ok, peraí, até onde eu posso ir aqui, Marco Aurélio? Eu não posso nem dar uns pulos aqui, que o negócio... quase. Aí, foi. Gente, esse é o nosso staff aqui da igreja, tá bom? Obrigado, Marco Aurélio. Excelente pergunta, Paula. Como é que esse Deus fala que diz a ele face a face e vê pelas costas? A expressão face a face é uma figura de linguagem. É como se fosse um eufemismo, uma suavização. Quando Deus fala, eu falo com Moisés face a face, o que Deus está dizendo é que se dirige a ele de forma direta, não é através de sonhos, não é através de visões. É uma maneira bem direta em que ele ouvia Deus de forma muito clara. É como eu estou ouvindo você e você está me ouvindo. É uma relação um pouco mais direta entre Deus e Moisés. Então, o face a face não é uma expressão literal, é uma figura de linguagem para simbolizar que Deus falava com Moisés de uma maneira peculiar em relação aos demais profetas. E ainda vou chegar nessa parte, mas é uma pergunta bastante importante. Então, ficou claro? Ok. Ali de Jacó, a Aline perguntou o caso de Jacó. Cadê o Vinícius? O Vinícius não está aqui, né? Que gosta que eu falo demais de Jacó. Mas no caso de Jacó, não sei se você está pensando na passagem da escada ou do Val de Jaboque. Val de Jaboque. No Val de Jaboque, o caso de Jacó, é ali que a gente chama de cristofania. Olha, voltou.
Deus é bom. A gente pode trocar? Não é por nada não, aquele ali é melhor. Nada contra, Aline, mas é porque... No caso do Val de Jaboque, é aquele que a gente chama de cristofania. Para nós, quem estava ali era o próprio Cristo, lutando com Jacó. Então, ali é uma forma da revelação de Deus, a cristofania, só que é uma aparição e ao mesmo tempo ele desaparece. Então, é também estar diante de Deus face a face, mas numa forma diferente. Só para tentar assim, explicar, se eu estiver pesando demais ou aprofundando demais, fala, pastor, menos, me puxa para trás. Mas o que a gente aprende nessas questões da revelação do Antigo Testamento? Que a própria Trindade, ela está se revelando no Antigo Testamento. Quem está conversando com Moisés e fala, Moisés, você não pode ver minha face? É Deus Pai. Mas quem luta com Jacó é o filho. Entendi, ok. Ok? Ó, começamos bem a aula, bastante animado. Então vamos prosseguir. Podemos prosseguir? Está todo mundo acompanhando aqui? Beleza. Um outro ponto que o Martin Lloyd Jones vai trabalhar no livro dele, eu estou aqui tentando estender um pouco esse ponto, por que as pessoas hoje, elas não têm o mesmo anseio ou o desejo pela glória de Deus? Por que as pessoas não estão se dedicando como deveriam um pouco mais a buscarem a Deus? Eu elenquei aqui, por minha própria conta, 3 elementos que eu acho contemporâneos para nos ajudar a entender por que as pessoas não estão buscando a glória de Deus. E você vai me ajudar a perceber se a minha análise está correta ou não, ou se até melhorar. Quais são para mim esses 3 elementos? Em primeiro lugar, um tipo de espiritualidade autocentrada. Quer ver um exemplo? Como são as músicas evangélicas hoje? Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te abraçar, eu quero... literalmente sentar no seu colo, pegar as tuas sandálias e sair pela casa. Tem uma música evangélica desse jeito. Infelizmente. É tudo eu, né? O eu. A música não está exaltando a Deus, colocando Deus, ou descrevendo Deus, melhor dizendo, como Ele é, onde Ele deve ser adorado. Esse tipo de espiritualidade centra-se no adorador e não em quem deve ser adorado, que é Deus. Para mim esse é um problema. Esse tipo de espiritualidade autocentrada, ela faz com que eu e você percamos de vista aquilo que devemos conhecer, não de nós, mas de Deus. O que nós aprendemos quando conhecemos ao Senhor, que não está ali em vista o que eu e você queremos, mas o que Deus quer e o que Deus pode fazer. Para mim, o segundo ponto é a questão de uma piedade secularizada. Deixa eu tentar ilustrar isso. O que é uma piedade secularizada? Por exemplo, para mim, uma forma de secularismo da piedade é a forma como alguns cristãos usam muito a literatura conhecida como autoajuda. Ou seja, você está usando uma forma de mecanismo secular aplicado à vida da igreja para tentar, vamos dizer assim, crescer em espiritualidade diante de Deus. Mas isso aqui é uma forma de piedade secularizada? É quando as pessoas vêm aos domingos na igreja, eu acho que aqui no Brasil isso não acontece. Elas vêm por uma forma de desencargo de consciência. É um ritual. Elas precisam passar por esse domingo para garantir que a semana inteira elas estarão abençoadas. Só que, na verdade, isso é uma forma de usar a religião em benefício próprio, um tipo de piedade que não está na Escritura. Nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele vai nos dar, por aquilo que Ele vai nos garantir. Ele já nos garantiu tudo o que é necessário. Nós o buscamos, primeiro, pela nossa própria carência dEle. Nós temos que ter uma carência do Senhor de buscar a face dEle. Segundo lugar, tudo aquilo que fazemos em termos da vida cristã, se você ora, se você lê a Bíblia, se você jejua, tudo isso, deixa eu te dizer basicamente, nada disso te consegue nenhum mérito diante de Deus. Absolutamente nenhum. Aí você pode perguntar, mas pastor, então para que eu tenho que fazer essas coisas? Porque você depende dEle. Você não faz isso porque Deus vai te abençoar, Ele já te abençoou. O que você está fazendo é uma resposta à graça dEle, a graça que é o favor merecido. Então, esse tipo de piedade secularizada, também para mim é um outro ponto. Terceiro, então, dessa minha análise, eu chamo aqui de laicização da vocação, ou seja, uma forma de entender a vida cristã de uma maneira também secularizada. Ou seja, nós tomamos a vocação cristã de uma forma muito simplista. Por exemplo,
Como é que as pessoas lidam com vocação ou chamado? Quem que é chamado na igreja? As pessoas falam de forma bem vulgar, assim, bem corriqueira. Quem que é chamado? É a liderança, não? Pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono. Esses são chamados, são vocacionados. A pergunta que eu faço para você, os demais cristãos, eles vivem, vamos assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Óbvio que não. A vocação dita para o ministério é apenas uma das vocações. Vamos pensar aqui, um dentista, ele tem vocação para aquilo. Ele é chamado para fazer alguma coisa. Alguém da área de enfermagem, um contador, talvez um funcionário público. Todos estes, todo cristão, ele tem uma vocação diante de Deus. Ele tem um chamado. O problema é que nós secularizamos o chamado e tratamos ele como se fosse uma coisa desligada da nossa espiritualidade. Por exemplo, qual é a orientação de muitos pais quando os filhos estão para prestar o vestibular, o Enem, na escolha de um curso? Como é que os pais orientam? Filho, escolha um curso porque de acordo com a vontade de Deus, porque você tem que buscar do Senhor aquilo para o que Deus te quer que você faça para a glória dele. É assim que os pais orientam? Como é que os pais orientam? Faça alguma coisa que dá dinheiro. É uma monetarização da vocação. Não interessa se Deus quer ou não. O importante é o retorno. É claro, nós não vamos ser ingênuos, não podemos tratar o assunto com banalização. Infelizmente, existem profissões que o retorno é realmente pequeno. Mas, para mim, o ruim é o que está por trás dessa ideia. Não interessa a vocação, interessa o ganho daquilo que você vai fazer. É uma forma de pegar um conceito cristão ligado à espiritualidade, ao chamado de Deus, e transformar ele em alguma outra coisa antibíblica. Então, para mim, por que essa falar de buscar a glória de Deus hoje não faz sentido para o ouvido moderno? Porque a visão das pessoas, por mais que elas não reconheçam, é uma visão secularizada, é uma visão muito terrena, muito fincada, com um pé aqui nesse mundo. E vamos assim, uma dissociação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Então, para mim, esse é um dos elementos que o Martin Lloyd Jones coloca em relação a essa autossatisfação. Outra coisa do pedido de Moisés é que a gente tem que fazer uma distinção importante aqui. Qual? Reconhecer as obras de Deus é diferente de conhecê-lo. Eu, quando li isso no livro, eu pensei, não, peraí, deixa eu parar para pensar, como assim? Reconhecer as obras de Deus é diferente de conhecê-lo como Ele é. Eu comecei a pensar, tem algum caso bíblico de alguém que reconhece a obra de Deus, mas que não significa que conhece a Deus? Vocês conseguem lembrar de alguém? Balaão. Eu não tinha pensado nesse nome não, Douglas, mas está correto. Balaão sabe quem Deus é, né? Ele fala, o Deus de Israel não me permitiu amaldiçoar o povo dele. Mas significa que Balaão conhecia Deus em termos assim de intimidade? Nabucodonosor, esse sujeito, se você pegar aquilo que Nabucodonosor diz de Deus em Daniel, o que você percebe? Ele fala, há um Deus só no céu, que criou todas as coisas, é o Deus de Daniel e tal. Isso significa que Nabucodonosor é um cara convertido crente? Não. Saul, são bons exemplos que vocês estão trazendo, de pessoas que têm uma ideia, sabem quem Deus é, mas isso não significa conhecê-lo. Mas então, pastor, o que é conhecer a Deus? Me veio um texto que não está no livro, mas que eu acho que simboliza bem. Já leu esse texto? Salmo 25:14? Olha o que o Salmo 25:14 nos diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Opa, desculpa. O que é conhecer a Deus? É temer a Deus. Balaão não temia a Deus, Nabucodonosor não temia a Deus, nem Saul temia a Deus. Conhecer a Deus significa estar em aliança com Deus, um pacto com Ele.
Isso é muito diferente de reconhecer as obras de Deus. Eu até acho que é possível uma pessoa que não é cristã, ao contemplar uma bela paisagem, ela fala, nossa, só pode realmente ter uma explicação, alguém que criou todo esse universo. Mas há uma distância significativa entre isso e conhecer a Deus como Moisés pede para conhecer o Senhor. Conhecer a Deus significa estar em intimidade com Ele, conhecer quem Ele é em profundidade. E isso é diferente de simplesmente reconhecer as obras de Deus. Exatamente. E veja bem, é bom ali ter tocado nesse ponto que Moisés estava pedindo. Moisés, ele já conhecia o Senhor, ele estava, veja, no monte, perante a face de Deus. Mas o ponto é que para ele isso ainda não era suficiente, ainda ele pede para conhecer mais o Senhor. E esse é um elemento que a gente não pode deixar escapar. Às vezes nós nos contentamos com muito pouco. Nós somos, como é que eu posso dizer isso? Espiritualmente desnutridos. Estamos contentes com o conhecimento, com a intimidade que já adquirimos do Senhor. Não. Será que já nós não nos contentamos com muito pouco? Moisés, mesmo estando face a face com Deus, conforme eu expliquei agora há pouco, no monte, para ele isso ainda não era suficiente. Ele tinha que prosseguir em conhecer o Senhor. Mas a gente que está aqui hoje, em 2019, nós temos um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Por que nós temos um privilégio? A palavra já foi escrita, ela já está revelada. Nós já conhecemos de Cristo mais do que os profetas do Antigo Testamento poderiam conhecer. Os profetas do Antigo Testamento, eles sabiam que Cristo viria. Eles sabiam que Ele morreria, que era o Messias. Mas eu e você temos o privilégio de saber que o nome dele é Jesus, que ele nasceu em Belém da Judéia, que os pais dele chamam Maria e José. Nós sabemos como ele nasceu, como foi o anúncio do nascimento dele. Nós sabemos exatamente os detalhes de como ele morreu. Os profetas e os santos do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio. Ou seja, o que eu e você hoje podemos conhecer da vontade de Deus é mais do que eles poderiam conhecer. Então, o que eles viam, os profetas e santos do Antigo Testamento? As promessas como se fossem ao longe, estivessem distantes, um pouco distante deles. Mas tem um texto que fala exatamente isso, Hebreus 11, verso 13. O que Hebreus 11, 13 nos diz? Todos estes, falando dos crentes do Antigo Testamento, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Deixa eu tentar ilustrar essa relação de saudar à distância. Você já esteve de perto de um navio de cruzeiro? A gente vê pela televisão, pode ter uma imagem que é um naviozinho, né? Mas é uma estrutura gigante. Uma das experiências mais interessantes que eu já tive, em termos assim de ver um navio de perto, foi num lugar em que, eu vou falar o lugar, era um canal do Panamá. Quem não conhece o canal do Panamá, vale a pena. É uma das grandes obras da humanidade. E eu não sabia, para minha surpresa, que no canal do Panamá, o navio de cruzeiro, se ele tiver determinadas especificações, ele consegue fazer o trajeto do canal do Panamá. E quando, para nossa surpresa, viu um navio. E aí tem um ritual que o pessoal faz no navio, é claro que alguns cansam. Durante toda a parte em que a água da eclusa desce, o pessoal fica saudando a gente do lado de dentro do navio. Aí é claro que o pessoal fica fazendo isso por meia hora, 40 minutos, e alguns se cansam. Mas é interessante aquela imagem das pessoas ao longe saudando, dizendo assim, vendo à distância. É mais ou menos essa ilustração do Novo Testamento para os profetas e santos do Antigo. Eles estão vendo a promessa, mas eles estão saudando de longe. Mas eu e você conhecemos as promessas. Eu e você sabemos o final de tudo, revelado na palavra. Nós não temos desculpas para não conhecermos mais o nosso Deus. Eles também não tinham noção de como seria o reinado de Cristo aqui, né? Eles tinham ali uma vaga ideia de como seria o reinado de Cristo. Por exemplo, Isaías nos fala que o lobo e o cordeiro estarão juntos. O leão iria pastar. Então, eles têm uma ideia, ainda que distante,
de que o reinado de Cristo seria um reinado totalmente diferente, uma era feita por Deus de paz, de liberdade, de ausência de pranto, de choro, de dor, novos céus e nova terra. Só que só nós temos o privilégio, e eles não tiveram ainda em vida, de saber os detalhes disso, do plano final de Deus. Eu trouxe essa frase que eu achei muito interessante do Martin Lloyd Jones no livro dele, a respeito da oração. A oração por avivamento, então agora a gente volta a ligar a questão de tudo que falamos ao avivamento, é, em última análise, uma oração baseada na preocupação pela manifestação da glória de Deus. Isto pode acontecer tanto individualmente quanto coletivamente. O que a gente aprende nas histórias dos avivamentos? As pessoas oravam para Deus manifestar a sua glória. Talvez esse é um pedido que a gente tem que colocar nas nossas orações. O que o nosso país precisa, embora seria muito bom, não é apenas de governantes melhores. O nosso país não precisa, não é apenas de algumas medidas que nós acreditamos e colocamos nelas muita nossa fé. O que o nosso país precisa é contemplar melhor a glória de Deus. A nossa oração para os crentes das igrejas do Brasil e para os não crentes é: Senhor, mostra a eles a tua glória. Porque quando eles contemplarem a tua glória, eles vão se arrepender dos seus pecados. Eles serão transformados em suas vidas. Quando eles contemplarem a tua glória, eles vão ver que a nossa condição, ela é muito ruim, ela é decadente, ela é deplorável, à luz da vontade de Deus. Então, Martin Lloyd Jones coloca uma questão fundamental. A oração por avivamento é uma oração para Deus manifestar a sua glória. Assim como Moisés pediu para Deus manifestar a sua glória a ele, a oração por avivamento é para nós pedir: Senhor, mostra a tua glória nos nossos dias. Continuando então, um outro ponto importante é não apenas o pedido de Moisés, mas qual é a resposta de Deus a Moisés? Deus fala assim: Moisés, eu vou te atender? Não. É interessante que a gente costuma falar que Deus tem 3 tipos de resposta no vocabulário evangélico normal, né? Sim, não, espere. Só que, se eu estou entendendo certo, existe uma quarta resposta. Deus, ele pode nos atender em parte. Não é nem sim, não é um não, e nem espere. Mas bom, o que você está me pedindo é muito, mas eu vou te atender em parte. E essa é a resposta de Deus para Moisés. Ver a minha glória em sua plenitude, você não pode ver, Moisés. Deus também não nega o pedido dele, porque mostra a ele parte da sua glória, só que ele mostra de forma parcial. Qual que é a resposta de Deus? Nenhum homem é capaz de suportar a plena visão da glória. Moisés, você não pode ver a minha face na sua plenitude, mas eu vou te deixar ver de relance a minha glória. Colocou Moisés numa rocha, numa caverna, Deus passou. Não me pergunte em termos literais o que seria isso, tá? Deus passou e Moisés viu Deus pelas costas. É claro que aqui é uma forma de uma linguagem para a gente entender mais ou menos o que aconteceu, porque Deus é espírito, né? Se é espírito, falar de face, braço, costa, é apenas uma figura de linguagem, mas de alguma maneira Deus mostrou para Moisés parte da sua glória, aquilo que Moisés poderia contemplar. E aqui me vem uma pergunta, quer dizer, se o slide passa, ok. Ele acrescentou, verso 20: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Eu fiquei numa pergunta que eu quero que você me ajude a responder. E na eternidade? Eu e você veremos a face do Pai? Pensa um pouquinho aí. Eu vou solicitar a ajuda dos universitários. Não quer dizer que eu trouxe uma resposta totalmente pronta, mas e na eternidade? Estaremos glorificados, seremos afastados do pecado, seremos parte de uma nova criação. E lá, nós veremos a face do Pai? Esse pedido de Moisés será atendido na eternidade? A aula não é só para você receber não, tá? É para você mentalizar.
Quem acha que sim, que é possível que na eternidade a gente veja a glória de Deus Pai? André, Bruna, Carol, Leonardo, Fernanda. Ok. Alguém que acha que não? Deixa eu responder essa pergunta do Flávio primeiro, para depois, enquanto você pensa na resposta da primeira pergunta. Não é o pecado que nos separa. Assim, partindo da premissa que o pecado é o que nos separa de Deus, a partir do momento que estaremos com Ele na eternidade, com o corpo glorificado, sem pecado, penso eu que poderemos contemplar e glorificá-lo para sempre. Quer dizer, continuarmos, né? Que aqui a gente já faz isso. Continuarmos glorificando o nome dele, porque o que nos separa dele já não mais terá presença, né? Entendi. A gente vai chegar lá, Fernanda. É um bom argumento, eu vou mostrar os lados também. Flávio, sobre a tua pergunta. Sabe aquela pergunta que, por exemplo, estava vendo um casal contar como algumas perguntas de crianças, elas são simples, diretas e ao mesmo tempo complexas? Estava o casal no carro e de repente a criança perguntou na situação: mas papai e mamãe, isso não é pecado? Pergunta bem simples e direta, né? Essa é uma pergunta simples e direta, mas não menos importante e complexa. Flávio, existem algumas probabilidades se Adão viu a face de Deus. Existem algumas possibilidades. Eu vou te mostrar duas propostas para a resposta a essa pergunta. A primeira resposta, de que ele tenha visto de fato a face de Deus, pensando em Deus Pai, sem pecado, perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, uma outra proposta, eu não sou muito de especulação teológica, de elucubração, esse tipo de coisa não, mas há uma outra proposta que também tem ela é meio razoável, porque diz a Gênesis que Adão escutou Deus, ele escutava e via Deus pela viração do dia, e parece que escutar ali é um negócio bem sensorial mesmo, como eu estou te vendo e escutando. Há quem proponha que, na verdade, quem conversava com Adão no Éden, antes da queda, era o próprio Cristo. Aí, os detalhes, os desdobramentos disso me permitem não entrar, porque eu acho que aí vai muito para a especulação. Então, essas duas possibilidades. Ok? Viu a face de Cristo antes de pecar? Esse é um hino que fala, é um hino número 13 do nosso hinário, dona Margarida, que diz que nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Ainda bem que o hino não é inspirado, né? A escritura é. Mas eu acho que o hino não está assim, ou ele não expressa da melhor forma, ou ele está meio equivocado. Adão, de alguma maneira, viu a Deus. Aí, o que significa ver a Deus é a pergunta, né? Mas ele certamente viu. Ali não pode ser uma teofania? Pode falar. Tanto como acontece com Abraão, que aparece um homem com os dois anjos, como o que Adão via ser uma teofania. Alguns chegam a propor cristofania, de Cristo aparecendo. Pode ser. O que é, eu acho que a gente não tem essa resposta assim, eu não posso afirmar foi assim, mas é uma possibilidade para mim, pelo menos razoável, dentro dessas questões. Todo mundo está acompanhando aqui por onde estão passando as questões? Beleza. Voltando então, Fernando, o teu argumento ele é bastante razoável, em termos assim, se Deus afasta o pecado, então de alguma maneira nós estamos habilitados a contemplar a glória de Deus. Só que existem umas questões que eu fico ponderando a respeito dessa questão da eternidade. Primeiro, porque o Deus Pai necessariamente não precisa mais se revelar na sua plenitude a sua face para nós, para que possamos conhecê-lo. Porque nós temos Cristo. Ele é a expressão visível do Deus invisível. Aquele que vê a Cristo, de alguma maneira vê a Deus Pai. Segundo, é que para mim há uma diferença entre ser afastado do pecado e não ter a presença do pecado, em ainda assim estar em condições de contemplar a plenitude da glória de Deus, que eu acho que mesmo na eternidade nós não seremos infinitos.
Nós continuaremos humanos. Não sei se eu consigo explicar bem isso. Mas é um ponto assim que há essas duas possibilidades, que nós não veremos ou que veremos. Eu sou mais para que nós veremos a Cristo, isso nos bastará. Mas eu acho que podemos pensar na visão da glória de Deus. Mas duas possibilidades. Não haverá morte. Não haverá morte, não haverá pecado mais. Mas é só jogando uma questão para instigar vocês também. Eu também acho, mas a gente está falando, nós continuaremos infinitamente diferentes de Deus. Mas ainda está em aberto, ainda permanece em aberta a questão. João Carlos? Apenas uma ideia que surgiu aqui agora, ainda não tem, eu penso que não possa não ter fundamento, né? Uhum. Mas, partindo do pressuposto daqueles que serão condenados e irão para o inferno, se tratando da onipresença de Deus, o que punirá de fato os impiedosos é a ira de Deus presente no inferno. Estarão para sempre debaixo da ira de Deus. Então, necessariamente, não precisa estar Deus com todos os seus atributos ali. Mas esse atributo da ira de Deus, possivelmente, não é o diabo que vai fazer as pessoas sofrerem, porque ele estará sofrendo também debaixo da ira de Deus, juntamente com aqueles que não aceitaram a Cristo. Eu penso que no céu também, nós estaremos envolvidos por todos os atributos de Deus, o atributo da justiça, do amor, da graça dele. Necessariamente não precisaríamos ver uma face, como você já disse aí, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ok. Não tem como afirmar, eu só coloquei a questão, permanece em aberto, é só para instigar um pouco, eu achei assim, interessante pensar um pouco sobre isso. Voltando à questão do avivamento, por que para o Martin Lloyd Jones é importante falar dessa oração e desejo pelo avivamento? O que é um avivamento? É um período, um momento de intensificação do desejo, da busca de Deus e da manifestação da glória de Deus entre nós. E o que Martin Lloyd Jones coloca é assertivo. Eu e você não fomos destinados para pouco. Quando a gente pensa a eleição, a escolha, a salvação de Deus, nos contentarmos simplesmente como crentes, com um vislumbre ou com uma forma de conhecimento de Deus rasa, superficial aqui, é muito pouco, é medíocre. É medíocre, vamos ser sinceros. Deus tem tanto a fazer e a revelar, e nos dar a conhecer da sua vontade, de quem Ele é, e de repente nós ficamos contentes com o conhecimento, sabe, que chegou num ponto, mas é sempre estanque, ele para, ele fica inerte. Isso é muito pouco. A gente tem que conhecer mais de Deus, ler mais, pedir ao Senhor para que nos dê a conhecer todos os dias a sua vontade, que é também conhecê-lo. O ponto do Martin Lloyd Jones é mostrar que nós não podemos nos contentar com pouco, mas a igreja, por vários momentos, ela fica satisfeita com muito pouco. Ela fica exatamente numa condição continuada de desnutrição espiritual, não sei se eu posso falar inconsciente ou consciente, mas o propósito de orar por avivamento é pedir para que Deus não nos deixe se contentar com pouco, mas Ele nos dê um desejo, sempre pensarmos e querermos mais conhecer a Deus. O Carson, eu já devo ter falado isso, num livro dele, Um Chamado à Reforma Espiritual, ele pergunta qual é a maior necessidade da igreja ou do mundo hoje. Ele coloca várias respostas. Aí, no final ele diz para ele, o que para ele é a resposta correta, o que a igreja mais precisa hoje é conhecer mais a Deus. Ao olhar, irmãos, pelo conhecimento, pela vivência, eu vou falar de forma bem genérica, a igreja evangélica brasileira conhece muito pouco de Deus. Se ela conhecesse um pouco mais o Senhor, não é muito, um pouco mais, a igreja conhecesse, isso faria total diferença na maneira como essas pessoas vivem todos os dias. A nossa sociedade não seria a que temos. O nosso país não seria o que temos.
Porque ao longo da história, quando cristãos em larga escala se propuseram a buscar a presença de Deus e a manifestação da glória de Deus, e Deus concedeu esse pedido, as sociedades, os países foram transformados. É claro que muitas vezes isso não é dado na maior porcentagem da igreja presente, mas aquilo que Deus faz já é suficiente para transformar a sociedade. Deixa eu tentar ilustrar. Não sei se vocês sabem, a Holanda, nós estamos em 2019, até um pouco mais de 100 anos, 95% da população da Holanda era de protestantes calvinistas. Se depois você quiser procurar no Google, procura o nome de Abraham Kuyper, Kuyper, coloca esse nome lá, você vai achar no Google esse cara. Ele foi o primeiro-ministro da Holanda, era cristão, era protestante, era calvinista. No momento em que ele foi primeiro-ministro da Holanda, 95% da população era de protestantes. Pergunto para você, chuta, hoje, quantos por cento da população da Holanda é de cristãos? Levando, assim, computando os nominais, tá? Eu ouvi falar 15%? Quem mais? Chuta aí um valor. 5%. Mas eu pergunto para você, lá eles têm 5% hoje da população que se diz cristã. Em termos assim rasos, quantos por cento no Brasil? Alguns falam de 25% até 33%. Por que a coisa não é diferente? Por que a Holanda hoje explica-se, a gente sabe porque ela é um país secularizado, né? Várias tendências que chegam agora aqui já são regra lá há muito tempo. Mas por que no Brasil, se a gente tem uma porcentagem maior, isso não é diferente? Uma das respostas, e essa proposta dessas aulas, é dizer, porque os próprios cristãos estão se privando do exercício de conhecer a Deus. Não fomos destinados a nos contentar com pouco. E aqui a gente já está caminhando para o nosso final. 3 figuras o Martin Lloyd Jones mencionam, que são figuras importantes da história da igreja cristã nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas também que a gente recebe algumas influências deles. Jonathan Edwards, você nunca leu sobre esse cara, sabe essa figura, leia. Ele é considerado até hoje um dos maiores filósofos norte-americanos, mente incrível, mas o Jonathan Edwards foi alcançado e foi um dos personagens principais do avivamento do século XVIII nos Estados Unidos. E o Martin Lloyd Jones traz no livro algumas das experiências do próprio Jonathan Edwards, em que ele orava e Deus manifestava a sua glória, a profundidade da intimidade que ele tinha com Deus, e isso fez diferença para toda a geração dele. Um outro nome importante é esse que está bem pequeno, David Brainerd, que também ele era genro do Jonathan Edwards, faleceu com 30 ou menos de 30 anos, mas é alguém também que nesse período, no mesmo período, esses dois primeiros viveram ao mesmo século, mas mostrou que eles tinham um desejo ardente pela glória de Deus. E por último, Charles Spurgeon, que foi considerado na história da igreja o príncipe dos pregadores. São algumas das figuras da história da igreja, personagens que viveram momentos em que havia um desejo sincero pela manifestação da glória de Deus. Havia esse desejo muito sincero. Agora ficou mais... Desculpa, moço. Esses 3 personagens. Todos os 3 você encontra biografias deles disponíveis. Não sei se todas em português, mas você tem vários livros sobre eles. Vale a pena dar uma lida e ver o que eles viveram diante de Deus na época deles e pensar, será que Deus não pode fazer uma parte nos nossos dias? Será que Deus não pode, de fato, derramar sobre o nosso país, na igreja, numa proporção maior, o desejo pela manifestação da glória dEle? Porque os cristãos não estão orando por esse pedido. Não tem colocado diante de Deus, Senhor, mostra a Tua glória para a nossa geração, porque é isso que vai transformar a nossa sociedade. Terminando então, como a gente concluiu, o que é o avivamento, o que é essa manifestação da glória de Deus? Eu acredito que Moisés experimentou um pouco disso.
Tudo isso é uma espécie de antegozo do céu. E podemos experimentar antegozos do céu aqui neste mundo. Ou seja, ainda no tempo presente, Deus pode nos dar uma entrada, um aperitivo da glória do céu. Não é ainda o que vai ser lá vai ser muito melhor. Para você ter ideia, a palavra, a expressão que Apocalipse usa para dizer a cidade, a Nova Jerusalém, quando ele fala ruas de ouro, é mais ou menos tentando traduzir para nós algo que é muito mais do que isso. É que a palavra que ele encontrou para dizer daquilo que ele viu é rua de ouro, mas a plenitude é muito maior. Deus pode, de acordo com a vontade dele, nos dar essas entradas, esses aperitivos do céu. Mas a igreja também precisa colocar isso em oração. Nós vemos casos de igrejas e igrejas que oram décadas por pedidos diante de Deus. Fui com Paulo, por exemplo, na igreja coreana, lá em São Paulo, no mês de fevereiro. E é interessante que todos os cultos, eles oram pelas unificações das Coreias, pela unificação das Coreias, do Sul e do Norte. Você pode pensar, pastor, isso é impossível hoje pensar. Pode parecer para nós impossível, nós temos que orar. Todos nós, independente da sua idade, você com certeza esperava do Brasil um país melhor, não concorda? Um país lindo desse, maravilhoso desse. Mas por que nós não dedicamos décadas a orar para que Deus transforme o nosso país? Ele pode não fazer hoje, na nossa geração, mas se Ele fizer na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, não vai ser ainda assim uma bênção? Esse é o pedido que nós, do Jardim Goiás, eu acho que até na liturgia temos que fazer: Senhor, manifesta a Tua glória no nosso país. O dia que Ele fizer isso, nós teremos um Brasil, um país muito, muito melhor da manifestação da glória de Deus. Que possamos orar por isso, orar para que Deus avive o nosso país manifestando a sua glória. Enfim, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença, participação e contribuição de todos nessa manhã. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar depois pelo WhatsApp. Muitas das referências, livros talvez que eu tenha citado aqui, eu não coloquei nos slides, na apresentação, mas eu posso te passar depois. E temos muito material de qualidade sobre esse assunto. Se você quiser continuar orando a Deus e buscando a Deus e lendo sobre isso, nós temos muito material para te fornecer. Basta nos procurar que temos muita coisa para te passar, tá bom?